característica que eu gostaria de citar diz sobre um certo desmembramento de problemas em análise combinatória em casos. Porque nem sempre, quando nós aplicamos o princípio fundamental da contagem num determinado problema, numa certa situação, nem sempre é possível aplicar o princípio de maneira direta, realizando um produto e chegando numa resposta onde que nos dá um número de possibilidades. Muitas vezes é necessário separar uma situação em casos e separadamente esses casos seriam aplicados segundo a lógica do princípio fundamental. Isso pode ser mais bem observado de maneira, digamos, mais fácil na seguinte situação. Observe. Suponha então um problema combinatório onde nós temos que fazer duas escolhas e para cada uma das escolhas há um certo número de possibilidades, de tal forma que a distribuição das possibilidades entre essas duas escolhas se dá de acordo com essa árvore de possibilidades, ou esse diagrama da árvore. Repare que para a primeira escolha há um total de 4 possibilidades. Mas quando nós vamos enxergar a segunda escolha, quanto ao número de possibilidades dessa escolha, nós observamos que para as duas primeiras possibilidades, nós temos 2 possibilidades para a segunda escolha. Mas isso não ocorre para essas duas últimas possibilidades, em que para cada uma delas há 3 possibilidades na segunda escolha. Ou seja, é uma árvore que nos apresenta uma distribuição não uniforme. Então isso significa dizer que o princípio fundamental não poderia ser aplicado diretamente num único cálculo, num único produto, para se determinar o resultado das possibilidades pensando nas escolhas sucessivas da primeira e segunda escolha. Agora, quando nós observamos que as duas primeiras possibilidades da primeira escolha, elas formam aí sim uma distribuição uniforme, porque para cada uma delas há 2 possibilidades na segunda escolha, então eu poderia aplicar o princípio fundamental nesta condição, ou seja, para essa parte da árvore. Como da mesma forma, observando a parte de baixo, para essas 2 possibilidades há também uma distribuição uniforme, visto que para cada uma das 2 possibilidades há 3 possibilidades na segunda escolha, então aqui, daqui para baixo, eu poderia aplicar o princípio fundamental pensando nessa uniformidade. E aí, no final das contas, calculando as possibilidades neste primeiro caso e depois calculando nesse segundo caso separadamente, o total de possibilidades vai ser dado pela soma desses valores. Então, aplicando o princípio fundamental para a primeira parte da árvore, para a parte de cima, nós temos 2 possibilidades e para cada uma delas 2 possibilidades. Ou seja, de acordo com o princípio fundamental, as 2 escolhas nos mostram 4 possibilidades. Pensando na parte de baixo da árvore, há 2 possibilidades para a primeira escolha e cada uma delas nos mostra 3 possibilidades para a segunda escolha. Então, de acordo com o princípio fundamental, há um total de 2 vezes 3 possibilidades, ou seja, são 6 maneiras diferentes de efetuar as distribuições. Então, pensando agora assim na árvore como um todo, nós vamos ter um total de possibilidades dessa árvore de 4 mais 6 possibilidades, ou seja, essa árvore nos revela um total de 10 possíveis distribuições entre as possibilidades da primeira e da segunda escolha. Observe então este problema que nos mostra exatamente essa distribuição da árvore sob um determinado contexto. Uma mulher precisa escolher uma blusa e uma saia para vestir. A blusa deve ser escolhida entre 4 possibilidades nas cores azul, branco, cinza ou rosa, e a calça dentre 3 possíveis nas cores azul, branca ou verde. De quantas maneiras ela poderá combinar a blusa com a saia se não deseja que as duas sejam da mesma cor? Organizando os dados dessa questão, nós temos que para a blusa há um total de 4 possibilidades de cores, dentre azul, branca, cinza ou rosa,
e 3 possibilidades de escolhas de cor para a saia, que são azul, branca ou verde. Lembrando que o problema nos impõe a condição de que a escolha da cor da blusa e da saia não sejam iguais. Ou seja, saia e blusa não devem ter a mesma cor. Então esse fato, essa condição que o problema nos impõe, inviabiliza a possibilidade de aplicarmos o princípio fundamental da contagem numa só tacada. O que não significa dizer que o princípio não vai ser aplicado, mas ele não será aplicado de uma só vez. O problema nos remete ao princípio fundamental, uma vez que há que se fazer a escolha de uma cor para a blusa e depois a escolha de uma cor para a saia. Ou primeiro a saia e depois a blusa, não importa. Mas nós temos que fazer 2 escolhas sucessivas. E é essa a ideia básica do princípio fundamental. Então o problema nos leva ao raciocínio do princípio fundamental. Mas a inviabilidade de se aplicar o princípio fundamental numa só tacada se deve ao fato de que blusa e saia não devem ter a mesma cor. Porque quando nós enxergamos a distribuição das possibilidades, eu fiz aqui o diagrama da árvore para ilustrar essa distribuição, nós vemos que, escolhendo primeiro a cor da blusa, onde cada uma delas é permitida dentre as possibilidades azul, branca, cinza ou verde, para cada uma delas não há o mesmo número de possibilidades de escolha de cor da saia. Porque se a cor escolhida para a blusa tiver sido azul ou branca, nos restam apenas 2 possibilidades de escolhas para a cor da saia. Mas se a cor escolhida para a blusa tiver sido cinza ou rosa, qualquer uma das 3 possibilidades de cores para a saia, azul, branco ou verde, é permitido. Então nós não temos uma distribuição uniforme, o que, mais uma vez eu digo, inviabiliza a possibilidade de se aplicar de uma só vez o princípio fundamental, fazendo a conta 4, que é o número de possibilidades de cores para a blusa, vezes tanto. Vezes tanto não é possível porque não há um mesmo número para cada uma das 4. O que deve ser feito nesse caso, uma das maneiras de se resolver esse problema, é dividir o problema em 2 casos, ou seja, desmembrar em 2 situações, de tal forma que nessas 2 primeiras possibilidades, entre elas há uma uniformidade. Seja azul ou branca a cor escolhida para a blusa, há 2 possíveis cores permitidas para a saia. Ou seja, há 2 possibilidades para a saia para cada uma das escolhas da blusa. E, observando a parte de baixo da árvore, para cada uma das 2 possibilidades cinza ou rosa, há 3 possíveis escolhas, cores possíveis de serem escolhidas para as cores, para a cor da saia. Então aqui nós temos para cada uma das 2, 3. Para cada uma das 2, 2. Então da parte de cima da árvore, o princípio fundamental nos mostra que há 2 vezes 2, 4 possibilidades. Para a parte de baixo da árvore, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6 distribuições diferentes entre as cores de blusa e saia. Então o total de possibilidades, aí sim, juntando todas elas, ela vai se dar pela soma das possibilidades em cada caso. Então há 10 maneiras diferentes, 4 mais 6, 10 maneiras diferentes de esta mulher escolher uma cor para a blusa e uma cor para a saia, sem que a saia e a blusa tenham a mesma cor.